Todas as empresas querem os consumidores, fazem de tudo por eles, mas depois que se tornam clientes, a relação nem sempre é tão interessante. É quando surgem os problemas. Até aí tudo bem. Existem relações de consumo que realmente têm um bom grau de imprevisibilidade. Mas o problema é que muitas empresas não estão preparadas para assumir esse risco e largam o cliente de lado ao menor sinal de problema. Nesta semana em que comemoramos o Dia Mundial do Consumidor, é bem apropriado alertarmos as empresas. E ninguém entende mais desses problemas do que o PROCON. E temos aqui a coordenadora interina do PROCON Municipal de Belo Horizonte, Maria Laura Santos. Muito obrigada pela sua presença, Maria Laura. Eu que agradeço. Eu quero começar entendendo um pouco mais quais são as reclamações, os problemas mais comuns que hoje chegam ao PROCON com reclamações das nossas empresas. Olha, as principais reclamações são relativas ao pós-venda, porque as empresas se interessam muito em vender até a venda, né, ou a contratação do serviço, há um tratamento para aquele que compra. Após a venda ou a contratação, a pessoa que contrata muitas vezes é relegada a um segundo plano, não recebe a assistência devida e com isso elas têm que procurar os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Isso acontece tanto com aquele consumidor que, por exemplo, comprou a caneta que deu problema, quer dizer, uma caneta que não dá manutenção, mas pode acidentalmente dar um problema. Isso acontece também com aquele assinante, por exemplo, de TV a cabo, de telefonia, que é um cliente permanente, ele vai continuar a comprar todos os meses, seja um pré-pago, seja um pós-pago, né? Ainda assim, esse cliente também é relegado ao segundo plano, na sua opinião? Sim. O que explica isso, Maria Laura? Explica o que ocorre é que as empresas não se adequaram ainda à legislação e ao código, apesar dos 19 anos que comemoramos ontem de vigência. E em setembro comemoraremos 20 anos da promulgação da lei, mas as empresas não se adequaram. Agora, o código, na sua opinião, ele é justo ou ele exagera um pouco penalizando as empresas? Dá para ser uma empresa correta, seguindo o código e ainda lucrar? Sim. Não há ali vamos dizer, um impedimento? Favorecimento do consumidor. O que o código busca é o equilíbrio nas relações de consumo. Se a empresa cumprir o código, ela vai satisfazer a todos e ainda vai ter lucro. Porque com o cumprimento de suas obrigações, o que vai haver é a fidelização daquele cliente. Muitas vezes a gente vê que o cliente, ele troca de empresas por insatisfação, por mau atendimento. Então, com isso, se ela cumprir a legislação, e a gente tem que alertar que nesses 19 anos o consumidor está mais atento, está mais consciente dos seus direitos. A gente vê nos nossos cadastros que o aumento das reclamações é gradual, ano a ano. Nós temos um comparativo de janeiro a março de 2009, nós tivemos 7.233 atendimentos. De janeiro a março de 2010, nós já estamos com 10.450 atendimentos. Agora, a primeira iniciativa do consumidor que está desagradado com alguma situação ou com a empresa que forneceu a ele um produto ou um serviço é procurar o PROCON, ou primeiro ele sempre tenta procurar a empresa? Olha, a nossa orientação e o que a gente tem visto é que o consumidor sempre procura primeiro a empresa. É quando ele não consegue a solução é que ele vai ao PROCON. Quando ele é atendido num saque, é passado ali de atendente em atendente, fica horas a fio ouvindo aquela musiquinha, muitas vezes desagradável, é que ele vai bater as portas do PROCON. Agora, como é que vocês fazem? Qual é o prazo para se analisar uma reclamação e que tipo de procedimento, de critério que essa análise tem? Olha, o consumidor passa por uma triagem e muitas vezes a gente pode... O próprio consumidor?
Ou ele escreve o que ele tem a reclamar? Não, ele chega, explica o problema, passa pela triagem e, se é possível, se a gente tem o 0800 da empresa e são problemas mais simples, como uma emissão de segunda via de conta, um cancelamento de uma cobrança, um cancelamento de um cartão, a gente faz isso por telefone, o que a gente chama de atendimento preliminar. O próprio PROCON? O próprio PROCON. Na frente do consumidor? Sim, com a presença do consumidor. Se esse problema não dá para ser resolvido ali... Mas quem liga se identifica que é PROCON? Sim. Ok. O 0800 é o 0800 para atendimento aos PROCONs. Não é o 0800 para atendimento ao cidadão. E ele é obrigatório para toda empresa, não? A gente solicita às empresas que deixem um número para que os PROCONs façam contato, para que eles mesmos saibam quem está ligando. Esse número não é divulgado para o consumidor, né? Não. Ah, ok. Esse deve ser um acesso exclusivo do PROCON. Sim. Ok. Não sendo resolvido no atendimento preliminar, é aberta uma carta de investigação, o fornecedor é notificado, tem um prazo de 10 dias para poder responder, juntar os documentos necessários. Também por escrito ou ele tem que ir pessoalmente? Não, por escrito. Essa resposta é analisada por um técnico. Se ela for satisfatória, o consumidor é informado de qual providência vai ser tomada e arquiva-se aquela carta de investigação preliminar. Agora, a sua equipe, a quantidade de pessoas que você tem, já consegue atender essa demanda que você disse que só até esse momento de março está em mais de 10 mil? Sim. Dá para atender? Dá. Não falta pessoal, não? Às vezes falta, mas a gente faz o possível para atender todo mundo. Ok, aí a empresa responde para vocês e vocês indeferem, não aprovam a explicação, a justificativa e precisam dessa empresa ou realmente ressarcir um consumidor ou ter uma nova análise. Como é que é feito? É uma careação entre consumidor e empresa? Essa carta de investigação preliminar ela é convertida em um processo administrativo, é marcada uma audiência de conciliação. E nessa audiência, o conciliador vai expor o problema, a infração cometida pelo fornecedor, pela empresa, e tentar ali conciliar, fazer um acordo entre as partes. O PROCON também exige, por exemplo, a presença de um advogado, a empresa não precisa levar um advogado, o consumidor não precisa levar um advogado, como é em boa parte do processo judiciário brasileiro? Não há necessidade de levar um advogado. Os conciliadores ou são advogados ou são estudantes de direito e estão ali para auxiliar as duas partes. Agora, você vê as empresas cometendo mais erros, Maria Laura, por dolo, por realmente ineficácia consciente do seu processo de trabalho ou por equívoco, por acidente? Há um misto de tudo que você disse. Algumas agem por dolo, com a intenção mesmo, elas só querem ali auferir o lucro, independente do prejuízo do consumidor. Não estão preocupadas com o relacionamento, né? Não. Outras por desconhecimento e outras por inadequação mesmo. Tem puxão de orelha para todo mundo, então? Sim. Gente, eu tenho uma pergunta aqui agora de um telespectador muito fiel aqui do nosso programa, que é o Albertino Paiva, e ele quer saber de você o seguinte, Maria Laura. Ele diz que comprou material de vestuário em uma determinada loja aí de departamento pelo sistema de pagamento por prestações. Recebe os boletos em casa e sempre no boleto tem a mensagem: é cobrado R$ 2,99, preço de serviço por pagamento em rede bancária e correspondentes. E ele quer saber de você o seguinte: se ele sair da casa dele e for até uma loja da empresa para pagar o boleto, ele vai gastar, além de tempo, ele vai gastar combustível. Então ele opta por pagar em caixa eletrônico de banco. É correto, nesse caso, a cobrança de R$ 2,99? Não, essa cobrança é ilegal. O que a empresa está fazendo é transferir o custo dela para o consumidor. Isso é uma prática abusiva e esse consumidor pode, através do PROCON, pedir o ressarcimento dessa cobrança, de tudo que ele pagou, e a restituição terá que ser em dobro, uma vez que a cobrança é indevida.
Uma última questão para nós encerrarmos essa entrevista, Maria Laura. A empresa que está querendo ser correta, mas que talvez até tenha tido alguma reclamação no PROCON ou ainda não tenha tido e queira agir de forma preventiva. Se ela for ao PROCON, pedir a ajuda de vocês, dos seus técnicos ou sua, em relação, olha, o que acontece no meu setor para que eu possa evitar que isso aconteça na minha empresa? Existe esse tipo de ajuda ou vocês só agem realmente mediante uma reclamação formal? Não, se a empresa procura e quer uma orientação, nós somos procurados muito para o caso de preço de mercadorias, como colocar esse preço na vitrine, como expor, como divulgar ao consumidor, taxa de juros, parcelas. A gente orienta, procura dar modelos, fornece toda a legislação. Então, assim, o que a gente visa é o equilíbrio dessa relação. Maria Laura, muitíssimo obrigada por sua participação, viu? Eu que agradeço. Sucesso lá no PROCON. Obrigada.